Então, essas mudanças estão se dando muito rápido. Então, os professores, vocês estão fazendo, e agora com o Plano Nacional de Educação, que é uma nova cartilha, não vou dizer Bíblia, porque pode ter muçulmano aqui, o Alcorão, né? Ou então tem um judeu que é o Torá, mas então tem um Torá, é o Torá, é o Alcorão, ou é a Bíblia, que vai surgir. Era um sonho essa mudança, e essa mudança já começa a encontrar resistência. Lá no Espírito Santo nós tivemos então briga com alguns vereadores. O vereador foi lá e falou, não pode falar em gênero. Imagina um professor dando aula, tem menino, tem menina, daqui a pouquinho não pode falar em raça também, né? Porque tem negro, tem branco, daqui a pouquinho não pode falar pessoa com deficiência, porque lá também tem, né? E daqui a um pouquinho não vai falar, e esse sempre é um tema dos mais difíceis, não pode falar que existe LGBT. Eles existem, eles estão aí. Eles não pediram para ser ou deixar de ser. Não é um hábito, não foi alguém que teve moda, ficou, não existe. Nasceu assim e assim vai morrer, com plena naturalidade. Tanto a ONU já acabou com essa visão preconceituosa, a medicina dizia que era quase uma degeneração. E aqui, não sei se vocês conhecem muito psicóloga, a psicologia também achava que era um problema. Hoje acabou. Nasceu e assim vai ser. Assim como a pessoa nasce negro, nasce, enfim, com a sua particularidade. Faz parte da diversidade de orientação sexual. Mas isso, aliás, as maiores manifestações que tem são as paradas. Aqui deve também ter essa parada. Parada, faz mais diversão, as pessoas falam mal, reclamam, mas pode nascer o seu filho, pode ser sua irmã, e pode acontecer caso da pessoa já tenha 40, 50 anos e de fato ele se assume enquanto identidade mais forte. Então, a gente não pode ter essa visão, toda visão preconceituosa, ela é preconceituosa contra nós. Então, as escolas precisam ter o plano de educação, porque o plano de educação, ele amarra, ele alinhava, ele constitui a grande teia. O professor de português, quando ele estiver dando aula dele, naturalmente ele fala em direitos humanos, não tem jeito. Se ele pegar um texto, pode ser um texto racista, né? É bom que se Monteiro Lobato, que eu sempre fui um grande admirador, ele, durante uma etapa da vida dele, ele era preconceituoso. Ele tinha preconceito bravo, né? Contra negro, né? Ele mudou. Mas eu não posso dizer que ele não era preconceituoso. E também, boa parte dos livros, as mulheres são sempre seres frágeis, lá no canto, né? Desmaia por qualquer coisa que aparece na frente. E eu sou dentista, vocês podem não acreditar, lá em casa nem a minha família acredita muito que eu sou dentista, que eu trabalhei tão pouco tempo na área. Quem é dentista sabe bem, o único sexo frágil realmente é homem. Bota na frente lá, quando aquele liga, você vai ver aqueles assim, vai encolhendo. Tem alguns que desmaia. Eu já vi pessoas desmaiando. Mulher nunca. Mulher nunca. Por isso que elas vivem mais. Então ela tem uma outra visão do mundo. Do mundo. Mas se ela não passar essa outra visão do mundo, vocês viram, independente de qualquer coisa, a crítica à presidente, independente de qualquer questões, alguns itens são feitos porque ela é mulher. Independente, não vou entrar no mérito, nada. Isso aí cada um pensa, mas é porque ela é mulher, se fosse homem não falaria. Então, mesmo tendo uma presidenta, ainda assim o preconceito permanece. Então, como é que nós vamos imaginar? A gente tem que só pensar rapidamente, é o seguinte, como é que seria um mundo sem nenhum preconceito contra as mulheres? Né? Como é que seria um mundo sem nenhum preconceito contra negro, cigano, judeu? Né? Como é que seria? Né? Então, quase chegando no paraíso. Né? Paraíso é meio difícil, mas de qualquer maneira, contra a pessoa com deficiência, nós vamos ter agora a Olimpíada e Paralimpíada. Foi cigano, eu falei. Nós vamos ter a Olimpíada e a Paralimpíada. Qual das duas que vai trazer mais medalha para o Brasil? Vocês já pensaram ou não? Paralimpíada vai trazer mais medalha, porque a pessoa pode, e no passado, quando eu já fui jovem, vocês têm que acreditar, nas escolas, quando tinha uma pessoa com deficiência, falava, você está dispensada. Como? Alguém vai dispensar a minha cidadania? É a mesma coisa que o juiz eleitoral, e aconteceu isso no Espírito Santo, nós tivemos briga com ele. Ele falou, botaram as sessões em vários lugares cheios de escada. E chegava uma pessoa com a cadeira de roda. E ele, como
reclamação, ele falou, não, eles ficam dispensados de votar. Ora, ao invés do juiz ir lá dar uma bronca lá, arranjar escada, arranjar um jeito qualquer, não, dispensava a cidadania do outro. Não existe isso. Então, esse tema vai ter que ser tratado em português, em inglês, francês, geografia, história, literatura, na sala de aula, de como é que a sala tem, se tem rampa, se não tem, mas se tem gente, não vai demorar, já tem escola às vezes, negando receber uma pessoa com deficiência. Ainda bem que a justiça está agindo em alguns casos, inclusive tem punido escolas que não querem aceitar. Porque a cidadania, quando eu digo agora, é maior. Então a escola agora mais está trazendo a cidadania. Se vocês devem ter experiência, eu já vi vários casos, quando numa sala de aula chega uma criança com síndrome de Down, ou cego, ou surdo, ou cadeirante, no primeiro dia, enquanto ninguém conhecia, era um estranho. O que eu vou fazer agora? E o menininho da cadeira, o que eu vou fazer? Vocês vão observar, vocês têm essa experiência, por isso que eu estou dizendo, vocês já sabem isso, já fazem isso. Essa criança passa a ser a mais querida da sala. A mais querida. Minha mulher trabalhou no Instituto Braille e um dia levaram lá uma criança, acho que tinha 6 anos. A mãe levou, a mãe carregando ele com todo cuidado, a avó. E minha companheira tinha boa experiência, ficou tratava ele assim, brincava, fazia tudo. E falou, esse menino tem que ir para a escola. A mãe, não vou levar não, porque ele vai sofrer muito lá na escola. A avó então quase desmaiou. Tanto a avó quanto a mãe não estava preparada para o próprio filho. Aí minha companheira foi, conversou. Não sei se elas são muito civilizadas. Ela deve ter dado umas broncas também, que ela é meia braba. Eu sei que ela é meia braba. Aí eu sei que levou a criança para a escola. Foi lá, fez uma conversa com os professores, com os coleguinhas. Enfim, fez o que precisa ser feito. Já há muito tempo. Portanto, não é agora. Que agora já tem muito mais experiência. 1 mês e meio depois, por aí afora, a mãe recebeu a reclamação. O mais bagunceiro da turma era aquele menino. Era o mais querido. Todo mundo queria ir com ele, descer para o recreio, brincar com ele, conversar. Ele era talvez o mais levado de todos. Não é porque ele era cego, é porque ele encontrou um ambiente. Imagine se ele ficar só em casa, sentado, a mãe e a avó cuidando dele. Ele vai aprender cidadania, é lá na escola. É lá. Cego, surdo, cadeirante, tem gente com síndrome de Down fazendo faculdade. Porque ele foi para a faculdade, senão ele ficaria servindo para piadas. Né? Vocês são gente nova, eu estou tratando de vocês tudo com pessoas novas. Antigamente as pessoas gostavam de fazer piada contra a pessoa com síndrome de Down. Ele nunca lembrava que podia ser o filho dele, o irmão dele. Achava engraçado, né? Aquelas piadas engraçadas. Só que se tiver condição, eles vão desenvolver do mesmo jeito. E quem impõe barreira somos nós. As barreiras visíveis e as invisíveis. Tem as visíveis, não tem rampa, não tem um tradutor, a gente fica falando, mas o surdo, como é que eu vou lidar com ele? Mas se chega um árabe, alguém aqui sabe árabe? Não. Não, né? Ó, tá vendo? Só ela que ia poder conversar com esse árabe, só ela, ninguém mais, né? Chegasse um grego aqui, alguém sabe grego? Não. E tem a língua de sinais também. E se chegar algum aqui, a escola vai ter que ter alguém que seja capaz de também conviver com essa pessoa. Ele tem contribuição a dar. E os preconceitos são tanto, eu vou citar um aqui, que a gente, eu estou dizendo, isso tudo tem a ver com a escola. Juscelino Kubitschek foi considerado um dos melhores presidentes. Ele era um cigano. A Globo apresentou uma minissérie fantástica. Juscelino era dançarino e bonitão, galã. Dizem que ele arranjava muitas namoradas fora do casamento. Mas isso é problema dele, eu não vou me meter na vida dele, não. É problema dele. Tudo, o Juscelino era tudo, dançarino, cantor, poeta, era tudo. Só não disseram que ele era cigano. Porque você que é cigano, é a minoria. Não, isso é preconceito. E o próprio Juscelino tem uma frase dele, parece que ele falou isso no estado do Rio. Ele falou, eu sinto não ter assumido minha cidadania cigana. Nós temos mais de 1 milhão de ciganos nesse país. Nós temos cigano aqui quase do tamanho do Uruguai. Mas, como há o preconceito, então a escola, por exemplo, tem um desafio. Nós passamos no MEC uma vez a ideia de que precisaria ter uma educação específica para o cigano. O cigano fala 2 línguas, né?
normalmente nós em casa só falamos português. Aqui nós achamos alguém que já fala uma outra língua, que já foi bom, né? Árabe. Mas o cigano fala a sua língua. Então ele é bilíngue. No Espírito Santo tem lá os pomeranos, que eles chamavam o baixo alemão, porque eram os mais pobres que viviam na Alemanha. Mas eles não são alemães. Agora lá tem escola bilíngue. Em muitos lugares tem escola bilíngue, os índios na sua escola. E por que não pode ter professores ou não pode ter educação específica os ciganos nômades? Eu tenho ciganos que continuam andando, tem uns que estão parados aqui na cidade, mas tem os outros. Aliás, eu já vi em algum lugar um cigano razoavelmente rico, tem a casa assim, quando você olha na frente você fala, oh, que beleza, mas na parte de trás ele tem a sua tenda e ele passa mais tempo lá do que é a cultura dele, e eles têm a sua cultura. Então eu só lembrar o seguinte, a gente tem preconceito daquilo que a gente ignora, e aí vocês têm um papel novamente importante, porque vocês podem trazer o conhecimento. O cigano fala, eu acho que é uma das frases mais bonitas, ele fala, minha terra é o universo. Não, minha terra é o planeta. Meu teto é o universo. Olha o tamanho lá. E a minha religião é a liberdade. Ele não está negando a liberdade de ninguém. Ele apenas está dizendo o seguinte, tem uma coisa que eu não posso largar nunca. Se eu estiver lá na Arábia Saudita, se eu estiver no Egito, se eu estiver no Brasil ou no Paraguai, é um tema que a gente precisa. E a liberdade só pode existir entre iguais. Não pode ter liberdade entre o senhor de escravo e escravo. Não pode ter liberdade se o marido oprime a mulher. Né? Liberdade só pode existir entre iguais. Né? Porque pode existir gente se rebelando. Né? Vivemos 21 anos de ditadura no Brasil. Não podia dizer que tinha liberdade. É claro que a gente podia falar, fazer, mas não tinha liberdade. Se você falasse mal do governo, você podia ser preso. Eu sei isso de perto, fui preso, passei 10 anos preso, eu sei que isso não é pouco tempo, não. É entender que esse momento agora, vocês estão no momento mais importante. Vocês estão com esse plano, que eu disse ao meu querido amigo Hugo. É ele ou não? Eu estou errado. Ah, tá certo. Então, você veio, passou muitos anos, mas eu estou enxergando bem. Bom, bem-vindo. Então, é compreender que essas mudanças no mundo dependem muito do que vai ser feito na escola. E por isso precisa ter um plano de educação. O plano de educação é que ele, de fato, vai ligar o que vocês já fazem. O professor de português fala, mas eu não tenho nada a ver com direito humano. Tem sim. O de matemática tem sim. De história tem sim. De geografia tem sim. De biologia tem sim. Enfim, como é que a gente vai fazer isso? Mas precisa também amarrar esse plano com as outras secretarias. Por acaso não tem nada a ver com a Secretaria de Segurança? Por acaso o professor não está com medo? Estou usando essa expressão. Por acaso o professor não está com medo de ir para a sala de aula? Bom, então tem a ver com segurança. Tá? Mas não adianta botar 10 policiais na porta da escola, não vai resolver o problema. Por acaso o professor não tem nada a ver com o desemprego? Não. Se um pai que manda os filhos para a escola, mas ele está desempregado, aquela criança está sofrendo outra pressão, então tem a ver. Saúde. Escola, eu tinha uma amiga minha, eu brigava com ela todo dia, ela queria quase botar o posto de saúde dentro de cada escola. Eu falei, não faz isso não, porque quando o cara quebrar a perna, vai chegar com a perna quebrada lá dentro da escola, não faz isso.